usava um uniforme impecável e carregava uma bandeja prateada. O detalhe perturbador: ele não tinha rosto, apenas uma pele lisa e pálida, onde os olhos, nariz e boca deveriam estar. No início, os relatos eram descartados como brincadeiras ou enganos causados pelo reflexo da luz nas janelas escuras. Mas com o tempo, mais testemunhas começaram a surgir. Pessoas alegavam que o garçom sem rosto só aparecia para aqueles que estavam sozinhos. Ele se aproximava em silêncio, com passos leves que mal faziam barulho, e oferecia um prato coberto com uma tampa de prata. Ninguém sabia o que havia debaixo da tampa, pois ele nunca a levantava. Alguns diziam que era melhor assim. Havia algo de inquietante na sua presença. Mesmo sem olhos, os clientes sentiam que o garçom sem rosto os observava atentamente. Um arrepio gelado corria pelas costas daqueles que o encaravam por muito tempo, como se algo estivesse tentando escapar de seu rosto liso. Os mais corajosos tentavam conversar com ele, mas nunca obtinham resposta. Ele apenas ficava ali, em pé, segurando a bandeja. Um certo dia, uma jovem chamada Ana estava jantando sozinha no restaurante. Ela ouviu os rumores sobre o garçom sem rosto, mas não acreditava neles. Enquanto esperava pela sobremesa, sentiu um arrepio na nuca e olhou para cima. Lá estava ele, sem rosto, com o uniforme impecável, segurando a bandeja com a tampa prateada. Ana hesitou, mas então decidiu perguntar: "O que tem debaixo da tampa?" O garçom ficou imóvel, sem reação. Ela estendeu a mão para levantar a tampa, mas no instante em que tocou o metal, uma onda de pavor a atingiu. Era como se o ar ao seu redor tivesse ficado mais pesado, quase sufocante. Ela rapidamente puxou a mão de volta e o garçom se virou e se afastou em silêncio, desaparecendo na escuridão do restaurante. Naquela noite, Ana teve pesadelos com o garçom sem rosto. Nos sonhos, ele ficava parado ao lado de sua cama, segurando a bandeja, mas desta vez havia uma voz sussurrante que saía do vazio onde seu rosto deveria estar, dizendo: "Você não deveria ter tentado ver." Após aquele incidente, a saúde mental de Ana começou a deteriorar. Ela passou a ter alucinações constantes do garçom sem rosto em sua casa, no trabalho e até mesmo nas ruas. O pior de tudo era o som incessante de uma tampa de prato sendo levantada e colocada de volta, repetidamente. Outras pessoas que o encontraram relataram efeitos semelhantes. Era como se o garçom sem rosto deixasse uma marca nas pessoas, uma espécie de maldição silenciosa. Alguns até desapareceram misteriosamente, sem deixar rastros, pouco tempo depois de seus encontros. O gerente do La Sombra tentou investigar a origem do garçom sem rosto, mas não encontrou nenhum registro de um funcionário com tal descrição. Era como se ele nunca tivesse existido. Alguns funcionários, no entanto, afirmavam ter encontrado um uniforme de garçom muito antigo, trancado em um armário nos fundos do restaurante. O uniforme parecia perfeitamente conservado, mas o nome no crachá estava completamente apagado. Com o passar dos anos, o número de avistamentos diminuiu, mas a lenda nunca morreu. Sempre que uma cadeira vazia é vista em uma mesa para um, há quem acredite que o garçom sem rosto possa aparecer. O La Sombra permanece em funcionamento e o gerente instrui os funcionários a ignorarem qualquer relato sobre o garçom misterioso, temendo que a história possa assustar os clientes. Alguns funcionários antigos dizem que há uma forma de evitar
daqueles que o encontram. Os desaparecidos nunca retornaram, e os poucos que restam são apenas sombras do que eram, com olhares vazios e memórias fragmentadas. Falam em sussurros e às vezes se escuta o som metálico de uma tampa de prata se movendo nas suas palavras. Então, se algum dia estiver sozinho em um restaurante e um garçom sem rosto se aproximar, lembre-se, não pergunte o que está sob a tampa e, acima de tudo, jamais toque nela, pois, se o fizer, talvez ele leve algo mais do que apenas sua refeição.